bom dia, meus irmãos! Segundou, segunda-feira, se inicia mais uma semana no Semente da Manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Semente da Manhã. Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar aqui pode mudar toda a sua vida. Eu tenho certeza disso. Você crê? Eu creio. Bom, essa semana estamos com um tema fantástico, fantástico. Como eu falei na semana passada, eu só iria revelar o tema na segunda-feira, no dia de hoje. E sim, a semana, o tema da semana é Semana da Oração. Que tema poderoso, que tema poderoso. É uma pena que muitas pessoas negligenciam essa prática. É uma pena que muitas pessoas não dão crédito a essa prática. Algumas pessoas até utilizam a oração como um último recurso, enquanto que deveria ser usado como o primeiro recurso de todos. Não deixe de orar. Bom, e hoje o tema da nossa aula, a nossa semana é Semana da Oração. E o tema da nossa aula de hoje é por que orar? Se Deus já sabe de tudo, e se não, já que Deus sabe de tudo, por que é que eu vou orar? Por que eu preciso falar aquilo que Deus já sabe? Por que eu preciso pedir algo se, no final das contas, Deus vai fazer a parte dele? Você já fez essas perguntas? Em algum momento da sua caminhada, você já levantou alguns questionamentos desses ou parecidos? Bom, enfim, o intuito da aula de hoje, o propósito da aula de hoje é te mostrar o porquê nós devemos orar. Por que nós devemos orar, ok? Então, para você que está chegando, para você que está chegando agora, o número aqui está subindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, se você já é aluno, você já sabe o que você tem que fazer. Se você já é aluno do Semente da Manhã, se você já é aluno do More Bible, você precisa fazer o quê? Digitar aqui a palavra presente. Então digita aí presente, coloca o emojizinho do presente, e aí eu já sei que você está presente aqui, já é o nosso aluno, inclusive é dessa forma que você marca a sua presença. Agora, se você é novo, é nova aqui, digita aí, ó, sou novo, sou nova, é a minha primeira vez, e nós queremos te dar as boas-vindas, os alunos querem te dar as boas-vindas, ok? E depois eu quero curtir seu comentário ali, interagir com você, enfim, comente aí. E desde agora já não deixe de deixar o seu like, pelo amor de Deus. A aula é gratuita, estamos aqui com conteúdo maravilhoso para abençoar o seu dia. Coisa boa iniciar o dia na presença de Deus, coisa boa iniciar o dia com o direcionamento de Deus. Então, ó, pelo amor de Deus, deixa o seu like aí. Aqui embaixo tem o botão do like, do joinha, já clica nesse botão, já se inscreva no canal. Tem gente que me pergunta, irmão Thiago, como é que eu faço para poder me tornar um aluno do Semente da Manhã? É simples, você precisa deixar o seu like aqui nessa aula, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. Quando você ativar o sininho, você precisa marcar a opção todos, para você ser notificado sempre que entrarmos aqui. Afinal de contas, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, horário de Brasília, estamos aqui. Você precisa colocar lá na sua biografia, lá do seu Instagram. Não tem lá seu Instagram? Tem a biografia lá. Lá na biografia você vai colocar aluno More Bible ou aluna More Bible. Se digita More Bibli, mas se pronuncia More Bible. A tradução é mais Bíblia. Assim, todos verão no seu Instagram que você é um aluno mais Bíblia, que você é uma aluna mais Bíblia. É um aluno do More Bible. Simples assim, ok? Vamos lá? Bom, essa semana ela é muito importante. O tema dessa semana é muito importante. Nós acabamos de sair da Semana da Fé. Fantástico também. Trabalhamos a Semana do Perdão, depois trabalhamos a Semana da Fé. Essa semana o tema e a proposta é outra. Semana da Oração. Semana da Oração. Inclusive, deixa eu saber, você que está aqui comigo, digita aqui nesse momento, deixa eu saber, para você, qual é a maior razão que te leva a orar? Para você. É algo pessoal, cada um tem o seu. Para eu ficar mais forte, para eu vencer os desafios, para eu ter mais intimidade com Deus. É pessoal, digita aqui. E aí, ao decorrer da aula, você preste muita atenção, tá? Prepare papel e caneta, é sempre muito importante para você fazer as devidas anotações das sementes que eu vou liberando aqui para sua vida, porque eu tenho certeza que essas sementes têm o poder de mudar toda a sua trajetória de vida, tá? Então, isso, vamos digitando aqui, ó. Para você, qual é a maior razão que te leva a orar? Digita aqui para mim, eu quero saber, tá bom? Versículo-chave da nossa aula de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. É simples. Vai dizer assim, ó. Orai sem cessar.
Olha que coisa linda. Orai sem cessar. O que você entende disso? Orai sem cessar. É porque eu preciso orar, o que eu entendo é que eu preciso orar sem parar. Orar de forma contínua. E é justamente isso. Não é um bicho de sete cabeças. O problema é que às vezes a gente fica, sabe, tentando inventar a roda, tentando encontrar coisas miraculosas, coisas que ninguém falou, que ninguém jamais disse. Não. É o arroz com feijão que alimenta, que dá sustância. E muitas das vezes é o óbvio que ele é negligenciado. Muitas das vezes o óbvio é negligenciado. E aí isso faz necessário falarmos o óbvio, por muitas das vezes, certo? Então, orar sem cessar. A Bíblia nos ensina que a oração, ela não é um evento isolado. Não, irmão Chama, eu orei ontem eu orei por 30 minutos. E aí, essa oração, ela vai me sustentar a semana toda. Engano seu. Engano seu. Não, irmão Chama, é porque você não sabe, eu orei por 1 hora. Ah, que bom. Mas eu preciso falar que essa oração serviu para aquele dia. Serviu para aquele dia. Hoje é um novo dia. Hoje é segunda-feira. Meu irmão, minha irmã, hoje é um novo dia. Se é um novo dia, você precisa de um novo alimento. De se alimentar novamente. Ou porventura você come, você almoça hoje, e aí você fica aí 2, 3 dias sem almoçar. É assim que funciona? Ou você almoça hoje, você almoça amanhã, você almoça depois da manhã. Ainda que você não almoce todos os dias. Tem gente que, enfim, talvez não é a refeição que você preze. Aí você janta, você faz um lanche, mas você come todos os dias, não come? Por que quando se trata do seu espírito tem que ser diferente? Você acha que o alimento de um dia vai servir para a semana toda? Engano seu. Exceto se você, falando aqui do alimento da carne, exceto se você estiver em jejum, você vai comer todos os dias. Exceto se você estiver em jejum, você vai se alimentar todos os dias. Inclusive, falando sobre o jejum, esse ano, com a ajuda de Deus, se tudo der certo, nós vamos lançar o nosso livro Jejum. Estamos para lançar o nosso livro Jejum, Como Jejuar da Maneira Correta à Luz da Bíblia. Será o nosso primeiro livro publicado. Eu tenho certeza que será um divisor de águas na vida de muita gente. Enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu estava imerso ali, e foi algo sobrenatural da parte de Deus. Eu vi a mão de Deus, Deus se revelou a mim. Eu conto isso nesse livro, porque enquanto eu estava escrevendo, eu fui tendo essas revelações, passando por experiências, batalhas espirituais também, e eu relato lá nesse livro também. Enfim, vai ser fantástico, fantástico, fantástico. Eu tenho certeza que quem lê esse livro, a vida espiritual nunca mais será a mesma, porque eu falo em cima de um dos 3 pilares mais importantes na vida de todo crente, na vida de todo discípulo, que é o jejum bíblico. Infelizmente tem sido uma prática negligenciada. Então preste muita atenção nas minhas redes sociais. Aqui na descrição dessa aula tem o meu Instagram. É muito bom, faz você muito bem me seguir lá. Segue, acompanha lá os stories, marca lá os sininhos, ativa tudo, porque eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida, tá? Agora, eu quero que você entenda isso. Orar não é um evento isolado. Se não é um evento isolado, o que é a oração? A oração é um estilo de vida. O discípulo, ele leva a oração como estilo de vida. Assim como o nosso corpo, ele precisa respirar para viver, ó. Tá vendo isso aqui? Assim como o nosso corpo, ele precisa respirar para poder sobreviver, para viver, a nossa alma, ela precisa orar para permanecer firme em Deus. A nossa alma, ela precisa orar para ficar firme em Deus. Quando você ora, você alimenta o seu espírito. Você alimenta o seu espírito. É engraçado que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que há uma briga constante entre carne versus espírito. E sabe quem vai vencer essa luta, meu irmão? Sabe quem vai vencer essa luta, minha irmã? Quem você mais alimentar. E aí é com você. De uma coisa eu tenho certeza, quando você ora, não é só a carne que é alimentada, é o seu espírito. A oração é tão importante que é um dos temas do nosso discipulado bíblico. Isso aqui é a nossa apostila física, inclusive você que é aluno, tem aluno do discipulado aqui com a gente? No Semente da Manhã? Se tiver, já digita aí, eu sou aluno discipulado, digita aí para as pessoas verem. Bom, essa aqui é a nossa apostila física e nós liberamos recentemente para os alunos lá do discipulado, para quem quiser adquirir, de uma parceria que a gente conseguiu. Ela chega exatamente lá na sua casa.
essa informação nós passamos nos grupos, passamos lá na nossa comunidade de alunos. Mas se você ainda não viu, de repente você ficou disperso, chama o nosso suporte lá e pede o link para você conseguir a sua apostila física. Ó, a oração é tão importante que ela entra em um dos 13 principais assuntos bíblicos. Conhecendo o valor da oração. Conhecendo o valor da oração. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto assunto que nós abordamos dentro do discipulado. Conhecendo o valor da oração. Você sabia que tem gente nessa aula aqui que descobre que estava orando errado? Eu já recebi relatos de alunos. Pessoas que viveram o sobrenatural depois dessa aula aqui na oração. Tá aqui, ó. Lá a gente caminha de uma forma muito mais profunda sobre a oração. Mochama, como é que eu faço para poder entrar no discipulado? Link aqui na descrição. Você vai clicar nesse link aí, seja discipulado por mim. Eu, basicamente, vou te dar as mãos e caminhar junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos, ok? Não somente isso, lá dentro também você aprende tudo sobre o Apocalipse. São os módulos bônus que nós disponibilizamos para os nossos alunos do discipulado bíblico. Link aqui na descrição, clica nesse link, conversa com a gente lá no WhatsApp, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu quero te passar aqui 3 razões bíblicas para orar, tá? Anote aí agora, isso é muito importante você acompanhar nossas aulas aqui de papel e caneta na mão. 3 razões bíblicas para orar. Primeira, porque a oração nos conecta com Deus. Porque a oração nos conecta com Deus. Nesse momento nós estamos falando sobre as 3 razões bíblicas para orar. Primeira delas, porque a oração nos conecta com Deus. Quando nós oramos, não estamos apenas pedindo coisas para Deus. Vai muito mais além disso. Tem gente que acha que a oração entra só para pedir. É como se fosse uma lista de desejos. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Tem isso na oração? Tem esses momentos. Tem. Não é proibido você pedir nada em oração. Inclusive, é o próximo assunto que nós vamos entrar aqui também. Não tem nada, não tem problema você pedir coisa a Deus em oração. Só que esse não é o propósito principal. Esse não é o propósito principal. O propósito principal da oração é criarmos um relacionamento com o Pai. Criarmos um relacionamento com Deus, fortalecendo a nossa intimidade com Deus. Na medida em que você conversa, você vai ganhando intimidade. É ou não é assim? Por exemplo, com a pessoa que você está casada. Está casado. Vamos pegar aqui o exemplo de um casado. Com a pessoa que você está casada. Ou que você está casado. Aí, tudo começou como? Com um diálogo, com uma conversa. Vocês começaram a conversar. Ou estou enganado? Vocês olharam um pro outro e já falaram, ó, vamos casar, aqui tá a aliança, ó, toma aqui, tá tudo certo, vamos... Não. Não. Tudo começou com diálogo, conversa. E na medida em que vocês foram tendo esses diálogos, essas conversas, vocês foram criando um laço. Vocês foram aprofundando a intimidade, conhecendo um ao outro. É justamente isso. A oração é a via pela qual nós andamos para criarmos um relacionamento com o Pai, com o Eterno. Então, quer mais relacionamento com Deus? Oração. Segundo, porque a oração, vocês estão anotando? Porque a oração transforma a nossa vida. Segundo, porque a oração transforma a nossa vida. Filipenses capítulo 4, verso 6 ao 7 vai dizer que a oração traz paz ao nosso coração. Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Depois você lê lá completo. Mas resumindo, vai nos dizer que a oração traz paz ao nosso coração. Muitos milagres, escuta isso aqui, muitos milagres não acontecem
do lado de fora primeiro. Acontece do lado de dentro. Muitos milagres, primeiro, não ocorrem do lado de fora, não é no externo, mas é no interno. A oração traz paz ao nosso coração. Você quer ter uma vida de paz? Você quer ter calmaria em meio à guerra? Porque eu já vou te adiantando, Deus não vai te livrar da guerra. Ele vai te livrar na guerra, no meio da guerra. Durante a guerra. Ele vai te preservar durante a guerra, mas não da guerra. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Então eu quero que você entenda que a luta, a provação, ela faz parte do processo. Agora, você não precisa se desesperar em meio à luta. Você não precisa se desesperar em meio à prova. Tem calmaria para você em meio a essa guerra que está passando. Presta atenção, tem calmaria para você no meio dessa guerra que você está enfrentando. Irmão Sherman, eu não estou conseguindo enxergar. Eu já te dei a semente aqui. Eu já te dei a semente. A oração traz paz ao nosso coração. Por conta das vezes, eu mesmo, irmão Sherman, por conta das vezes, aflito. Às vezes, sabe, meio, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Qual é a direção? Coração já meio, sabe? E aí você entra para a oração. E Deus traz calmaria, traz paz ao nosso coração. Por meio da oração. Às vezes você está muito agitado, está muito agitada, você não sabe o que fazer, está meio perdido, parece que vai sucumbir à provação, à luta. Aí você vai para a oração. Você sai de lá outra pessoa. Você sai de lá com paz. É isso que Deus tem para você. Então a oração, ela transforma a nossa vida. A oração traz paz ao nosso coração. Terceiro, porque a oração libera o agir de Deus. Você sabia disso? A oração, presta atenção, nós estamos falando sobre o tema por que orar. É o tema da nossa aula de hoje. Na semana da oração, o tema da nossa aula de hoje é por que orar. E aqui eu estou te dando alguns motivos, algumas razões bíblicas para orar. E dentre elas agora, porque a oração libera o agir de Deus. Ué, irmão Sherman, como assim? Meu irmão. Você lembra que a gente iniciou a aula falando que Deus sempre vai fazer a vontade dele, que a vontade dele prevalece? E às vezes a gente entra em questionamento, por que eu vou orar então, se Deus no final sempre vai fazer a vontade dele? Porque a oração faz Deus trabalhar. Presta atenção, não é que Deus é obrigado a trabalhar na medida em que você ora, mas é porque Deus trabalha enquanto você ora. É assim que funciona. Quer ver uma coisa? Tiago, capítulo 4, verso 2, Tiago, capítulo 4, verso 2, vai dizer o seguinte, em uma parte lá do verso: nada tendes, porque nada pedis. Vocês não alcançam porque não pedem. Vocês não recebem, em outras versões bíblicas, porque vocês não pedem. Olha isso aqui. Tiago está dizendo que existe um grupo de pessoas que não recebe pelo simples fato de não pedirem, de não abrirem a boca. Aí você cruza os braços e Deus vai fazer a vontade dele mesmo, então tá tudo bem. Tá tudo bem. E não, querido, você não vai receber. Deus não vai fazer. Porque você não pede, você não abre a boca, você não tem fé. Saímos da semana passada falando sobre fé. Você não tem fé. Se você tivesse fé, você já estava pedindo em oração e confiando que você já ia receber. Confiando que você já vai receber. Então, você não alcança, você não recebe pelo simples fato de você não pedir. A oração, ela abre portas para que a vontade de Deus se manifeste em nós e através de nós. É como se, na oração, você estivesse abrindo uma via de livre acesso para Deus trabalhar. Olha que coisa linda. Deus não é mal educado não, minha irmã.
Quem arromba a janela, quem arromba a porta, quem pula janela é o inimigo da nossa alma, é o dito cujo lá, é o cramunhão, é ele. Deus, ó. O que você lembra disso aqui? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu não vou arrombar, eu não vou sair abrindo a porta. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, também não é só abrir a porta não, tem que deixar ele entrar. Mais uma semente para você aí, ó. Eu entrarei, ceiarei com você e você comigo. Ou seja, comunhão, haverá relacionamento, haverá comunhão, haverá tempo de mesa. Isso aqui já é um baita motivo para você já começar a orar todos os dias. A oração abre uma via de livre acesso para Deus trabalhar. É como se você estivesse falando assim para Deus: Deus, o Senhor tem total liberdade para trabalhar na minha vida. Deus, o Senhor tem livre acesso para trabalhar na minha vida. Por conta das vezes a oração me trouxe clareza, inclusive, do que fazer. Às vezes você só está confuso, você só está confuso porque você não ora. Não ora com intenção. Porque tem gente que ora, mas não ora com intenção. Já viu? É igual aquele robô. Entra em oração, fala sempre as mesmas coisas para Deus. Ou tenta sempre enfeitar com palavras bonitas. E Deus quer sinceridade do seu coração. Inclusive, vamos falar sobre isso essa semana. Não perde, não. Eu sou você, eu não perderia nenhuma aula. Vamos falar sobre isso essa semana. Como orar de acordo com a Bíblia. Vamos falar sobre isso, tá? Quantas das vezes a oração, ela me trouxe clareza? Quantas das vezes, para mim, para minha esposa, tivemos um episódio recente, não vou entrar em detalhes por hora, mas que o Senhor nos trouxe clareza. Um dia a gente vai contar esse testemunho. Tudo tem um tempo certo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, mas a gente orou, a gente queria tomar uma decisão, oramos ao Senhor pedindo clareza, porque a gente não força nenhuma porta. Tudo, se tiver que acontecer, eu tenho certeza que foi Deus que fez na minha vida, porque eu não forço porta, meu irmão. Eu não forço porta. Eu não fico, faz aí por mim, faz. Não, eu não forço porta. É tudo na mão de Deus. Eu vou ter que dar jeito aqui, eu vou ter que, sabe, dar um jeitinho para poder conseguir aqui. Não. Então deixa, eu não quero. Não forço porta. É Deus quem abre. Não forço porta. Eu me capacito, eu procuro estar em bons ambientes, tudo isso eu sei que influencia. Mas forçar a porta não é comigo. Deixa que Deus abre. Tudo a minha vida hoje eu tenho certeza que foi Deus que abriu. Se nós estamos aqui nesse canal com mais de 300 mil inscritos, estamos aqui com diversas pessoas aqui nos acompanhando, nas redes sociais, foi Deus que abriu. Foi Deus, eu não forcei nada. Não teve ninguém para me indicar. Foi Deus que abriu. Então na minha vida é assim. Então nós passamos um episódio recente que nós oramos, pedindo clareza do Senhor. E aí o Senhor respondeu de uma forma muito clara também, fazendo, sabe, algumas pessoas se confundirem, porque eu não quero entrar em detalhe, mas fazendo a pessoa se confundir, e no final não era isso, ela que se confundiu, aí pediu desculpa, enfim, aí no final das contas eu falei, não, foi o Senhor que causou essa confusão, porque não é o tempo, não é a hora. Então deixa para uma próxima, deixa para uma outra oportunidade. A oração nos traz clareza. A oração nos traz clareza. E aqui eu quero te dar a prática do negócio. É aquilo que nós sempre falamos na nossa programação da Semente da Manhã. Se tudo que eu falar aqui para você morrer no campo da nossa mente, na nossa ideia, no nosso intelecto, de nada adiantou. De nada adiantou. Tem que gerar praticidade. Então, nesse momento, a seguinte prática para você, que eu quero passar para você fazer é o seguinte. Você vai separar 10 minutos para você orar. Pode ser ao final dessa aula, pode ser hoje, num dado momento aí, mas tem que ser hoje. 10 minutos para orar sem pressa. Sem pressa. No mínimo 10 minutos. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar hoje a você separar 10 minutos do seu tempo, do seu dia, para você orar sem pressa. Ok? Esse é o desafio, simples assim. Você vai orar sem pressa. Só que tem um detalhe. Nessa oração, você não vai pedir nada. Você vai apenas agradecer a Deus. Eu quero te desafiar a passar 10 minutos só agradecendo, sem pedir nada. E aí você vai ver que você tem vários motivos para poder agradecer. Que às vezes a gente fica reclamando, mas o que não sobra é motivos para agradecer a Deus.
Agradeça. Gratidão abre porta. Agradeça. Ok? Esse é o desafio. Então digita aqui. Eu vou orar sem pressa. Isso é só para quem vai orar. Por que eu gosto que vocês digitem? Porque você cria um comprometimento. É como se na medida que você falasse, você já sentisse a obrigação, o dever de cumprir, porque você falou. E seja a palavra do crente sim ou não. O que passar disso a Bíblia fala que provém do maligno. Ok? Então eu quero que você crie esse compromisso aqui. Digita aqui, isso, vamos digitando. Eu vou orar sem pressa. Digita aqui, porque a partir desse momento você sela um compromisso, não comigo, porque eu não vou ver se você vai orar, mas com o próprio Eterno, com o próprio Deus. Digita aqui, isso, vamos digitando. Eu vou orar sem pressa. Inclusive, falando sobre oração, chegou o momento de orarmos. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você não puder, às vezes você está no trabalho, está no meio da condução, está na rua, não sei. Eleva o seu pensamento ao Senhor e vamos orar. Senhor, obrigado porque temos acesso livre ao Senhor através da oração. Quando o seu filho morreu na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu se rasgou do alto a baixo e nos deu livre acesso ao Senhor. E esse livre acesso é por intermédio da oração também. Que cada coração aqui aprenda a orar sem cessar. Não por obrigação, Pai, mas por amor e dependência de Ti. Que a oração seja o nosso prazer diário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar. Compartilhe essa aula. Quantas pessoas precisam ser alcançadas? E você será a ponte para isso. Eu tenho certeza que essa pessoa que for alcançada e chegar aqui e ter sua vida mudada, transformada, assim como a sua está sendo, essa pessoa será eternamente grata a você. Eu tenho certeza disso. Ela nunca mais vai se esquecer de você. Então, compartilha. Moxa, mas acabou a aula, chegou no final. Não tem problema, vai ficar salvo aqui no canal. Então, compartilha. Amém? Então, iniciamos a nossa semana, Semana da Oração. O tema da semana é Semana da Oração. A série da nossa semana é Semana da Oração. E hoje você entendeu por que orar. Amém? Entendeu, não entendeu? Por que orar? Foi bênção para você? Digita aqui, eu quero saber também se foi bênção para você, se essa aula agregou o seu entendimento. E amanhã, terça-feira, vamos falar como orar segundo a Bíblia. Eu não perderia por nada. Amanhã, 7h57 da manhã, horário de Brasília, estaremos aqui falando como orar segundo a Bíblia. Tem muita gente orando errado e não sabe, e por isso não está recebendo. Como orar segundo a Bíblia, amanhã. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e a gente se vê aqui amanhã.